A paz do Senhor Jesus, uma boa noite para todos. E vamos assim dar início ao que nós chamamos de um vídeo cristão. Vamos colocar assim, esse momento é um momento nosso, do nosso Deus, para todos que quiserem ouvir e ver algo da parte de Deus. E nessa noite, não diferente das outras, nós vamos estar mais uma vez transmitindo a palavra, em nome do Senhor Jesus. Para isso que nós buscamos obter esse canal no nosso ministério, para propagar mais ainda esse evangelho. E na noite de hoje, Deus propôs no meu coração a palavra que se encontra lá em Ezequiel, no capítulo 37, a visão de um vale de ossos secos. E para que nós não venhamos a estar nos perdendo do que está acontecendo no mundo, nós bem sabemos que o momento seria propício para nós tratarmos de escatologia, do fim dos tempos. Mas nós estamos dispostos como cristãos a fazer o que Deus quer. E a palavra que Deus colocou no meu coração foi essa. Depois eu vou abordar uma outra. Eu fiquei em dúvida entre duas palavras, mas eu creio que Deus fala como Ele quer. Então vamos lá. Livro de Ezequiel, capítulo 37, que é conhecido de muitos, a visão de um vale de ossos secos. E Ezequiel já começa falando assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face da terra e estavam sequíssimos. E nós vamos entender já desde aqui que o servo do Senhor, ele teve um arrebatamento, ele não estava lá de corpo presente. Isso foi algo espiritual, como que uma revelação, mas foi algo mais forte. Foi um arrebatamento de espírito, onde o Senhor tirou Ezequiel de sua realidade e levou Ezequiel até esse cenário, o cenário dos ossos secos. E Ezequiel relata que estavam muito sequíssimos, ou seja, o servo do Senhor aqui, ele já ali fez um reconhecimento da área onde ele estava e já trouxe uma observação para nós. Sequíssimos. E o versículo 3 diz assim: me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. Ou seja, Deus ali estabeleceu um diálogo com Ezequiel e ao mesmo passo em que colocava Ezequiel nesse cenário, já Ezequiel tendo algumas observações de si mesmo, e o Senhor estabelece esse diálogo e faz essa pergunta: poderão viver estes ossos? E a resposta de Ezequiel é: e eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. Aleluia. A convicção do ser humano aqui, em que Deus sabe todas as coisas, o Senhor sabia até a resposta de Ezequiel, mas que a nossa capacidade de interpretação vai muito além do que a letra quer dizer. E muitas pessoas às vezes olham para a Bíblia e dizem: isso não está escrito aqui. É porque Deus nos leva, assim como levou Ezequiel, além da nossa realidade, para que nós venhamos a entender o que a palavra quer dizer. E aqui no 4 o Senhor diz: então me disse, profetiza sobre estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E aqui pode levantar uma questão: e os ossos secos poderiam ouvir? Porque o Senhor diz assim: profetiza. E Ezequiel aqui estava sendo ordenado a profetizar sobre ossos secos, ouvir a palavra do Senhor, convidando o vale de ossos secos a ouvir a palavra do Senhor. Lá na frente, se nós formos observar mais um pouco, nós vamos entender que os ossos secos é a condição do povo de Deus, O povo de Israel se encontrava numa situação comparativa aqui com o vale dos ossos secos.
E por isso que ele foi ordenado a profetizar para os ossos ouvir, porque os ossos, no caso, eram vidas humanas que necessitavam entender que ainda havia jeito para eles, que o Senhor não havia se esquecido deles e nem tampouco havia desistido. E se trouxermos isso para os nossos dias, nós já podemos tirar uma conclusão aqui. Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu desse teu ente querido, dessa pessoa que você quer tanto que seja alcançado. E Deus pode muito bem se utilizar a tua boca de profeta na tua casa, aleluia, em meio à tua família, à tua parentela, e você profetizar: ei, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Agora, para isso é necessário que eu e você venhamos abrir a boca de profeta. Abre essa boca de profeta aí. Aleluia. E prega o evangelho do reino, porque muitas vezes nós queremos ir para tão longe, quando dentro de casa há a missão a ser feita. Mas muitas vezes nós só vamos entender que a missão está lá do outro lado, está lá no sul, está lá no norte, ou está lá no outro continente, na Ásia, na Europa. Mas esse quadro aqui vai nos levar a entender que Deus estava falando para o seu povo e que Ezequiel estava em meio ao povo de Deus. Ou seja, Deus chamou Ezequiel para o lugar onde ele estava, plantado como profeta, como sacerdote de Deus, como servo do Altíssimo. E você está plantado, com certeza, em algum lugar, às vezes se queixa da vizinhança. Porque esse lugar que eu moro é terrível, é horrível. Ei, vamos entender uma coisa, que Deus nos planta onde Ele acha necessário que tenha um cristão. Deus conta comigo e com você. Se Deus plantar cristão no meio de cristão, pregar para cristão é muito fácil. O bom é pregar para os sedentos. Melhor ainda é pregar para os sedentos. E quantos sedentos à nossa volta, e muitas vezes por alguma resposta, alguma conduta que desagradou aos pregadores, se desiste de pregar para determinadas pessoas, onde Jesus não desistiu de nenhum de nós. Aleluia, glória a Deus. Ele simplesmente se doou até a sua última gota de sangue ali na cruz do Calvário, até ter que entregar o seu Espírito nas mãos de Deus. E por quê? Quando se trata de nós resgatados, comprados, lavados com o sangue do Senhor, onde a palavra de Deus vai nos dizer que nós somos sacerdócio real, nós somos um povo separado, escolhido por Deus aqui na terra, e temos que gerar novas ovelhas para esse reino, novas almas. Nós temos que gerar novas almas, buscar novas vidas. Aí nós nos acovardamos e muitas vezes usamos uma resposta que alguém nos deu e nos magoou. E será que alguém não magoou a Jesus? Foram chicotadas, foi coroa de espinho. E eu creio que Jesus sofreu com aquilo, sentiu dor, sentiu vergonha, sentiu humilhação, se sentiu humilhado, ele sentiu tudo que eu e você sentimos, mas ele não desistiu. Mas Jesus ali é o Filho de Deus e estava ali, tinha o Espírito, naquele corpo, tinha o Espírito excelente do Filho de Deus, sim. E ele está comigo e com você. Afinal de contas, ele disse que no mundo tereis aflições, mas ele venceu e nós também venceremos. E o Senhor diz assim: negue-se a si mesmo, quem vier vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. E o negar a si mesmo é isso. É alguém nos machucando, nós querendo parar, mas insistimos. Porque se Ezequiel fosse tirar a conclusão aqui do Vale de Ossos Secos, dizer: Senhor, profetizar para quê? Está todo mundo morto aí, está tudo seco. Aleluia. Mas Ezequiel simplesmente fez o quê? Glória a Deus. Versículo 5. Assim diz o Senhor Jeová estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós. Ou seja, Ezequiel profetizou sobre o Vale de Ossos Secos, que o Senhor faria entrar neles o Espírito e eles viveriam. Ainda profetizou: mas porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e poreis em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Aleluia. Aleluia. Aí o versículo 7 diz assim: então profetizei como se me deu ordem, e houve um grande ruído.
Aleluia. Glória a Deus. Esse ruído, tive que respirar, porque falta palavra no momento desse. Aleluia. Ele profetizou para um vale. Vamos entender a gravidade do estado do povo que Deus aqui mostrou a Ezequiel. E ele profetizou e houve um ruído, ou seja, houve a ação de Deus num quadro onde já não havia mais jeito. Aleluia. Já não tinha mais esperança, já não existia mais coisa alguma a ser feita. Ossos sequíssimos, se nós formos entender, eu creio que havia ossos ali se esfarelando. Eu creio que já havia pó de ossos para todos os lados. Mas Ezequiel, quando profetizou, houve ruído. Diz assim, houve ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço. E os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Você já imaginou? Aleluia. O osso que havia se esfarelado começou a se recompor e foi se ajuntando aos outros ossos. Você imaginou o osso que estava ali já misturado com terra, se separou da terra e se juntou ali formando um único osso e foi se ajuntando e cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nele. Olha agora o homem de Deus tendo a visão daquilo que profetizou. Porque a fé é justamente isso. É eu acreditar, eu e você, nós acreditarmos em algo que nós estamos vendo. Nós temos a convicção que Deus vai trazer a prova daquilo que nós cremos, tornando aquilo visível aos nossos olhos. Então Ezequiel começou a ver, olhei e vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia ainda neles espírito. E ele me disse, profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, dize ao espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos ao espírito e assopra sobre estes ossos para que vivam. A ordem agora de Ezequiel já não foi mais sobre o vale, foi ao espírito. Aleluia. Aleluia, Glória a Deus. E a palavra de Deus vai dizer que Ezequiel profetizou, versículo 10, e profetizei como ele me ordenou. Então o Espírito entrou neles. Aleluia. Glória a Deus. E viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Aleluia. E se nós trouxermos isso para os nossos dias e formos dar uma observada em como anda os cristãos nos dias de hoje? Quantos cristãos se encontram nessa situação como que esteja no vale, na condição de osso seco, osso sequíssimo, achando que não há mais nada a ser feito? Ainda há algo a ser feito. Ei, se lembra de uma coisa, você está vivo, viva. E tem outras pessoas necessitando exatamente de mim e de você, de uma palavra, às vezes um abraço, uma oração. Muitas vezes eu e você ora e Deus faz, aleluia. E o Senhor muitas vezes Ele vai querer que tenha alguém orando. Eu gostaria de deixar um testemunho que é muito forte em minha vida. Uma certa noite eu perdi o sono. E ali o Senhor me chamava para oração e eu não entendi o que o Senhor queria. E eu comecei a ver a face de uma mulher. E quando eu olhava para aquela face, eu achava muito parecida com a minha filha. E o Senhor disse, se ponha de joelho e ore, porque ela está precisando de alguém orando. E eu escolhi você. Ele está em oração, é privilégio. Em meio a tantos, o Senhor escolheu exatamente a mim para estar orando. E o interessante é que depois eu fui observar que a mãe daquela jovem passava por mim todos os dias e me saudava com a paz do Senhor. E exatamente na manhã seguinte ela passou muito angustiada e quase nem falou comigo. E falou, quando respondeu correndo. Eu disse, irmã, venha cá, eu preciso falar com a senhora. O que é que está acontecendo? A senhora está tão aflita, correndo? Ela disse, minha filha está no hospital porque foi alvo de 10 facadas. E ali eu perguntei para ela, que tinha uma outra moça com ela, e eu disse, me diga uma coisa, essa sua filha que a senhora está falando, se parece com essa sua filha que está aí? E ela disse, parece muito, são muito parecidas, só que uma é mais forte e a outra é mais jovem, diferença pouca, mas se parecem muito. Eu digo sim, porque eu passei a noite inteira vendo uma jovem, e eu estou entendendo agora que é a sua filha. Eu vou continuar orando. E ela disse, o médico disse que não tem mais jeito. Eu digo, ei, Deus me chamou de madrugada para eu orar. Eu creio que Ele quer dar jeito
para Deus tem, gente pode não ter para o médico, mas para Deus tem, para encurtar esse testemunho. Essa jovem hoje em dia já é uma senhora já de mais idade e está viva. Aleluia. E Deus livrou ela de um AVC. Ela teve 2 AVC e está viva de novo. Deus deu vida de novo. Ei, não se parece com a história do Vale dos Ossos Secos? Uma hora à espreita da morte, face a face com a morte, entre a vida e a morte, e outra hora andando e dando testemunho. A jovem escapou das 10 facadas. A jovem escapou de 2 AVCs, que agora ela já não é mais jovem, já é um pouco mais, tem mais idade agora. Já tem até netinho, e teve até aqui a semana passada, está em um ministério abençoado, fazendo parte com um outro líder abençoado, que eu não vou citar nomes por uma questão de ética. E isso tudo vai trazer para nossas vidas o vale dos ossos secos, que Deus tira a mim e a você a hora que Ele quer tirar. Agora, é necessário que quando Deus tirar, nós venhamos a ser exatamente isso, porque Ezequiel observou um exército grande em extremo. Deus levantou um povo preparado ali, para preparar para algo. E nós nos enquadramos nisso, em fazer parte de um povo grande, em extremo, e fortalecido por Deus, e separado por Deus, e escolhido por Deus, e capacitado por Deus para algo. O nosso alvo tem que ser esse. Nós não podemos parar. A finalidade do cristão é ele gerar novas vidas, é ele adorar a Deus, ter uma vida com Deus, uma vida de comunhão, uma vida de renúncia, porque o evangelho é renúncia. Porque o evangelho vai mostrar a mim e a você um caminho que para seguir eu vou ter que renunciar a algo. E muitas vezes até alguém vai ter que sofrer a renúncia da minha presença, da tua presença. Muitas vezes nós vamos ter que nos ausentar para poder atender ao ide do Senhor. Mas o que é importante. E as pessoas vão ter que ser acondicionadas a entender. E se elas não quiserem entender, vão ter que se ver com Deus. Aí você tem um chamado. Para de estar colocando obstáculo, porque Ezequiel aqui, ele foi até onde Deus permitiu que ele fosse. Ezequiel teve uma vida, aleluia, um ministério tremendo com Deus, de profetizar aqui para o vale e depois entender que tudo aquilo era para o povo de Deus. Ei, essa palavra é para nós cristãos. É para nós nos colocarmos de pé. É para nós abrir a nossa boca de profeta. Abre essa boca de profeta na tua casa. E para de dizer que teu filho não tem mais jeito. Aí tem jeito. Tem jeito para o teu filho. Ele pode estar vivendo uma vida de vícios. Pode estar vivendo uma vida dissoluta. Porque muitas vezes a gente fala em prostituição, alguém não gosta. Mas a palavra é essa. Muitas pessoas estão presas nas prostituições. E prostituição não é só a pessoa estar lá numa vida verdadeiramente de prostituição, mas muitas vezes se prostituindo espiritualmente, adorando outros ídolos, que não é o nosso Deus, adorando outras, até pessoas, e até em nosso meio pode acontecer de alguém estar idolatrando seu pastor, está idolatrando um irmão, idolatrando um cantor, uma cantora, idolatrando uma pessoa simplesmente que não é o nosso Deus. E nós temos que parar e observar se estamos adorando Deus, como é necessário que venhamos a adorar, porque aqui o povo de Deus, aqui, eles acreditavam que não havia mais jeito. Ei, para de idolatrar o problema. Agora vamos para o problema. Para de idolatrar o problema, dizer que esse problema não tem mais jeito. Está dizendo que ele é maior do que Deus. Entenda que esse problema está aí, ele pode ser o degrau. O degrau, a chave para a tua vitória, às vezes vai ser o problema. Da forma como você vê o problema, da forma como você encara o problema, da forma como você adora a Deus, vivendo este problema. Aleluia. Aleluia, vivenciando essa situação difícil, porque muitas vezes nós vamos parar em meio às dificuldades. Não é isso que Deus quer. Muitas vezes Deus coloca o problema e ele vai ser o degrau. Se lembre que Davi, um jovem de aparência gentil, é assim que a Bíblia coloca, de aparência suave, venceu um gigante com uma pedrinha e ousou ir até o gigante e arrancar a sua cabeça. Eita, que Deus também fazer um ninho
viver uma façanha desse nível, de vencer um gigante, onde depois o rei Saul ficou enciumado, porque as mulheres cantando alegres com aquela vitória, colocou Davi acima do rei Saul. Porque ao rei Saul elas deram centenas, e ao Davi no momento ainda não era rei, deram milhares para ele. E ali despertou o espírito de ciúme. Quantas vezes isso acontece em nosso meio também, o ciúme? Por muitas vezes até Deus usa mais determinadas pessoas do que outras. Usa uma de um jeito, outra de outro. E às vezes alguém fica enciumado. Eita papai, não deveríamos ter a conduta de Saul. O que era que Saul deveria fazer? Ele era o rei, mas ele não era Deus. Ele tinha que buscar mais a Deus. E Deus poderia ter colocado Saul ali. Mas Deus já havia escolhido Davi porque Deus via em Davi algo melhor do que ele estava vendo em Saul. Deus vai sondar o nosso coração. Deus vai sondar o nosso íntimo para compreender o que Ele pode fazer por nós enquanto nós realizamos a obra dele. E infelizmente Saul teve que ser destituído do seu trono, porque Deus, ele não estava agradando mais a Deus, estava se portando, querendo até estar acima de Deus, tomando decisões que somente Deus poderia tomar. E eu e você temos que ter muito cuidado. Se Deus mandou profetizar na tua casa, profetiza. Não vai bater na rocha como fez o Moisés. Deus mandou falar e ele bateu na rocha e ralou com o povo. Porque Moisés ali, ele falou ao povo de forma áspera. E Deus não deu ordem para ele agir daquela forma. E muitas vezes nós vamos entender que Moisés sofria muito, porque o povo era um povo difícil, de dura serviço. O que não era diferente aqui no caso de Ezequiel. O que não é diferente nos nossos dias. Há pessoas que são complicadas, mas Deus descomplica. Quem era ele? Vamos nos lembrar? Já lembro. Quem era você? Quem éramos nós antes de papai nos pegar? E hoje nós nos sentimos assim tão abençoados, tão santificados, mas não podemos esquecer de onde viemos, quem éramos, todas as nossas práticas, para depois não estar acusando o nosso próximo. Porque ser cristão, até postei isso no meu Facebook, não é querer ser melhor do que o outro, mas é buscar em como agradar a Deus. E eu creio que eu, criticando o meu próximo, apontando o meu próximo, apedrejando, falando mal dele, eu não vou estar agradando a Deus. Aleluia. Muito embora nós às vezes saímos um pouco da presença e façamos essas coisas corriqueiras, porque somos seres humanos falhos e imperfeitos, mas o Espírito Santo nos adverte. Quando isso acontece com qualquer pessoa que é adorador, o Espírito Santo vai dar aquela vozinha, vai vir aquela vozinha bem suave. Faz isso não. O Criador não está se agradando nadinha dessa tua conversa. Aleluia. Glória a Deus. Porque o Senhor não nos colocou numa cadeira de juiz, mas o Senhor nos colocou na cadeira de príncipes e princesas. Nós somos destacados por Ele para algo, mas não estamos acima dEle. E Ele, como juiz, ainda não julga, ainda está disposto a perdoar, a dar uma nova chance, como Ele deu aqui para Israel. Nós vamos sempre estar voltando para aqui, porque o Senhor quer mostrar algo para mim e para você. Que o Senhor é aquele que oferece nova chance, uma nova oportunidade. O povo estava achando que não tinha mais oportunidade com Deus. Nós fomos cortados, não há mais esperança. Era o que o povo falava, mas não era o que Deus planejava para o povo. Deus planejava para o povo tirar eles daquela condição de mortos espiritual. Aleluia. E quando o profeta de Deus profetizou, houve ruído, o Espírito veio. E esse Espírito, com certeza, veio da parte de Deus para dar vida, porque só quem dá vida é Ele, é o Criador de tudo, é o dono de tudo. Aleluia. E o versículo 11 diz assim: então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Deus deu a Ezequiel a visão de como o povo estava se sentindo como ossos secos. Nossos ossos se secaram.
Os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Eles não tinham mais esperança, mas Deus veio, Deus buscou um modo de mostrar ao povo que ainda havia esperança. Portanto, profetize e dize-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Além de abrir a sepultura, Deus estava prometendo trazê-los de volta para a terra, a sua terra, a terra de Israel. E sabereis, com uma finalidade, para o povo saber, e o Senhor diz que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. O Senhor fala do seu povo com posse, declarando que é o povo dele, o povo de Deus. E eu acho muito lindo, uma opinião minha, quando Deus se refere ao seu povo, já declarando que é dele. Ó povo meu. Eles achavam que não pertenciam mais a Deus, mas Deus diz aqui na palavra, que aquele povo ainda era o povo dele. Aleluia. Ó povo meu. E porém vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra. E sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Vamos só até aqui. E tem uma outra passagem que o Senhor fala de todos nós como dele. Segundo as Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz assim, e se o meu povo, mais uma vez Deus só fala de nós, cristãos, como seu povo. E se eu for procurar na Bíblia, eu vou achar N passagens, Deus dizendo que eu e você somos dele. Mas e nós estamos nos portando, nos comportando no sistema onde vivemos, nesse mundo, como povo de Deus? Será? Porque o povo de Israel identificou ali que eles não estavam na conduta de povo de Deus. E por isso que achava que não havia mais esperança. Ei, mesmo que eu e você não estejamos nos portando como povo de Deus, Deus nos dá ainda uma chance. Segura essa chance, agarra ela pela fé, com toda a tua força, porque a Bíblia nos ensina a amar a Deus acima de tudo, de toda a nossa força, todo o nosso entendimento, com tudo que temos e somos, amar a Deus acima de tudo. E amar o nosso próximo como a nós mesmos. Se dentro de nós fizermos uma introspectiva e detectarmos que nós estamos como povo de Deus, que venhamos a tomar essa posição, essa postura, aleluia, e tirar do nosso meio as picuinhas, as contendas, as fofocas, os disse-me-disse, aleluia, fechar mais a boca, eita Deus grande, aleluia, e abrir mais, fechar mais a boca quando for para criticar o nosso próximo, para estar espalhando os maus feitos, fechar mais a boca nesse sentido de abrir mais quando for para dar uma palavra de que Deus pode dar jeito, de que Deus quer ajudar, de que Deus pode fazer, de que ainda há chance, de que ainda há esperança. E a nossa esperança, alguém faz trocadilho com a esperança, que diz que a sogra, o nome é Esperança, e ela é a última que morre. Mas no meu caso, no teu caso, a nossa esperança ela é eterna. Aleluia, glória a Deus. Só tem uma questão, é que nós estamos vivendo o tempo da graça. E a graça se encerra quando Jesus tirar o seu povo aqui da terra, porque há a questão, a palavra bíblica do arrebatamento. E nós temos que ter cuidado, porque quando Jesus tirar a igreja da terra, vai se encerrar o tempo da graça, a porta da graça se fecha. E cada um vai ter que lutar com suas forças, suas próprias forças, para obter salvação. Agora vale o sangue de Cristo. Quando a porta da graça fechar,
mas valeu o sangue de cada um. Porque pelos relatos bíblicos vai haver muito derramamento de sangue, tortura, né, perseguições. E é por isso que o Senhor Jesus vai vir buscar o seu povo, porque para não perder, porque é uma aflição tão grande que talvez muitos não suportem e rejeitem, e o Senhor não vai perder os seus escolhidos. E até porque também o Senhor, não é nem a questão da nem essa, que o Senhor vai querer poupar os seus ungidos, os seus escolhidos, porque o Senhor é justo, Ele vai nos fazer justiça, e que tanto a mim como você temos o nosso nome escrito no livro da Bíblia, no livro da vida, perdão. Porque, igreja, tem uma questão que nós estamos colocando, e eu vou trazer uma live, um vídeo também no YouTube, acerca disso, que alguém às vezes prega por aí, que uma vez o nome escrito no livro da vida não sai mais. E lendo Apocalipse, eu encontrei exatamente o que eu queria, que o Senhor nos adverte, para que o nosso nome não seja removido do livro da vida. E eu vou trazer ainda a live a respeito disso. E nós estamos numa campanha de oração, eu coloquei no Facebook, que é uma lista de oração, e as pessoas que colocaram o seu nome ali, é para nós estarmos todos, os que estão com o nome ali, vão ter essa incumbência, essa missão de estarem orando por si mesmos e pelos outros que estiverem com seus nomes ali naquela lista, para que os nomes estejam escritos no livro da vida, para que Deus mova, crie circunstâncias, situações, para que se algum cristão e alguns humanos não têm o seu nome lá, venha a estar escrito. Porque Deus, Ele pode todas as coisas, como Ele pôde aqui livrar o seu povo da morte espiritual. Que eu creio que o assunto aqui em Ezequiel se tratava disso. Se os ossos se secarem, eles estavam vivos. Isso vai trazer para nós uma figura de que eles estavam se sentindo mortos espiritualmente. Não havia mais esperança. Era o que o povo dizia, estavam cortados, ou seja, eles já estavam removidos da herança. Aleluia! Não perde a tua herança, porque a palavra de Deus vai dar um conselho a mim e a você. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O que eu e você vamos entender como coroa? Aleluia! São as honrarias de Deus, porque a coroa é a honraria do rei. É o sinal de que ele está acima, tem algo na sua cabeça. Ei! Essa coroa está além do nosso entendimento. Não vamos perder a nossa coroa, vamos guardar as nossas vestes, porque o Senhor também fala na sua palavra sobre isso, para não sermos encontrados luz, Deus grande. E às vezes alguém pensa que se trata das vestes físicas, é muito importante. Uma observação, a veste, as nossas vestes, o nosso uso e costume é muito importante. É muito importante. As nossas vestes, mas as vestes que mais o Senhor vai chamar a atenção minha, você, são as nossas vestimentas espiritual, a nossa armadura cristã, que lá em Efésios capítulo 6 nos dá os conselhos para nós sermos vigilantes, sermos sóbrios, sermos cautelosos, porque essa armadura vai nos ajudar a resistir nos dias maus. E será que nós não estamos vivendo esses dias maus? É morte. Para todo lado nós nos viramos, mataram um ali, mataram outro aqui. Muitas vezes a morte, são mortes, são verdadeiras atrocidades, são formas terríveis. E é guerra, rumor de guerra. Mas será que nós não conseguimos identificar os sinais? Porque os discípulos perguntaram, e na Bíblia tem sinais. O Senhor deixou. A Bíblia, ela é boca de Deus na terra, assim como você é boca de Deus na tua casa. Então abre essa tua boca e ensina. Eu vejo crianças. Nós podemos, igreja, identificar crianças, filhos de cristãos, netos de cristãos que não têm conhecimento nem de quem é Deus, de quem é Jesus. Não querem ir à igreja simplesmente porque pai e mãe dizem, não posso obrigar. É melhor obrigar a ir à igreja do que de repente voltar da igreja e encontrar uma desgraça na família.
Porque simplesmente não se levou o filho, não usou autoridade. Porque autoridade é isso. Quando a polícia vai buscar alguém, ele vai pedindo para a pessoa ir, não, pega a força e leva. E não é para exercendo autoridade. E será que eu e você, como pai e mãe, não temos autoridade de pegar um filho? Você vai sim para a igreja. Eita, Deus grande. Aleluia. Será que se alguém tivesse me obrigado a ir para a igreja, não teria sido melhor para mim? Eu teria sofrido menos? Teria conhecido o Senhor mais cedo? Eu venho de berço católico. Minha vovó deu um respaldo assim com Deus, coisa tremenda. Aleluia. Eu louvo a Deus pela vida da minha avó, que me ensinou quando eu levasse uma topada, não chamasse palavrão, mas olhasse para o céu, como o salmista fala, o Salmo 121, é levar meus olhos ao alto e dizer muito obrigada, porque tem 10 dedos no meu pé inteiro, tem um só machucado, e eu creio que o Senhor vai curar. Aleluia. Porque minha avó me ensinou e ela hoje me faz uma falta. E era um povo ignorante, vindo da roça, vindo dos engenhos, tinha um engenho primavera, tinha um interior chamado Nazaré da Mata. Olha o nome, Nazaré da Mata. Minha família é muito dessas localidades, parente de Limoeiro. Hoje em dia tem gente em São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, mas temos raízes nos interiores, e os mais antigos vieram dos interiores. Tem gente que veio arribado, porque aqueles homens poderosos daquelas localidades faziam o que queria, eram os coronéis, né? Aleluia, mas na ignorância daquele povo trouxeram uma grande sabedoria, o respeito e o temor a Deus. E hoje em dia, tanto avanço, tanta evolução, e nós vamos às vezes identificar a palavra sendo ministrada na igreja e a maior parte da igreja conversando, levantando para beber água, para ir ao sanitário. Cadê a reverência? O avanço, a tecnologia, a medicina, é tanta coisa acontecendo que às vezes a gente para, nossa, que tremendo o ser humano alcançando toda essa sabedoria, toda essa tecnologia. Mas e a reverência a Deus vai ficar esquecida no passado? Só com os mais antigos? E nós na evolução nos esquecendo de dar valor a esses primórdios. Aquela benção vó, benção mãe, benção pai, benção tio, que quase hoje em dia ninguém mais faz, não tem mais esse costume. Achava lindo como minha avó estava me conduzindo pelas ruas. Havia um velhinho que eu nunca tinha visto na minha vida. Ela atravessa a rua, fica olhando, vai dar a benção lá, seu avô. Chega perto dele, dê a benção. Eu ia com a vergonha, mas depois saía tão contente com aquele vozinho, via aquela coisa linda, aquela criança com aquele semblante de pureza, com 2 totozinhos, assim, 2 luluzinhas, ou às vezes era trancinha, benção avô. Ele abençoava. Você está com quem? Minha avó está ali. Uma mulher sábia, está dando educação linda para essa criança. E hoje em dia a gente vê as crianças, nós podemos ver isso. As crianças não respeitam muitas vezes seus pais dentro de casa. Eita, Deus grande. A palavra foi puxada, Rosa. Foi muito para a família, muito para nós. Como família, nós, povo de Deus, somos uma família só. Aleluia. Vamos esquecer as placas. Ah, que eu sou de igreja, não, você é de Jesus, eu sou de Jesus. Aleluia. Na mídia aí, no YouTube, na internet, no Facebook, do teu nome é Sandra de Jesus, porque eu amo pertencer a Ele. Vamos amar mais o nosso Deus e entender que nós somos um povo só. E a querer até arrancar o sai dessa igreja, essa igreja tem Jesus. E muitas vezes Jesus está ali. Mas eu quero encher para satisfazer o meu ego. Ei, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Acabe com essa prata que está arrancando a plantinha onde Jesus plantou no jardinzinho dele. Que aquela plantinha vai sofrer dano. Eu arranquei uma plantinha, então para plantar em casa, porque era medicinal. No meio do caminho eu já veio com as folhinhas toda murchinha. Eu tive que chegar em casa e colocar ela na água. E eu observei que ela continuou murchinha. Eu plantei, ela continuou murchinha. Está se levantando aos poucos. Então é um perigo tirar um cristão do lugar onde Deus plantou ele. Aleluia, glória a Deus. E nós às vezes até damos rótulo a isso. Está pescando no aquário dos outros. O mar está cheio de peixe. Vai pescar lá no mar. Deixa de pescar no aquário alheio. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos 10 anos de ministério. Ministério sofrido. Para honra e glória de Jesus. Para mim não durava nem um ano. Porque é algo puxado, ela é renhida, a batalha é renhida. Para ganhar a alma, manter ela no caminho, é necessário um esforço, muitas vezes descomunal, onde nós contamos com a força do nosso Deus.
É necessário visitar os lares, é necessário acompanhar novo convertido, é necessário acompanhar os cristãos que estão ali congregando, porque muitas vezes estão com problemas e nem sempre o pastor da igreja pode. Aí tem que organizar grupos na igreja, é comissão, que são as mulheres de oração, né? Muitas vezes é o conjunto, é um grupo de evangelismo. E hoje em dia nós observamos que os próprios cristãos às vezes não querem isso. Ah, não, porque o trabalho de Deus comigo é em outra área. E não está ficando mais ninguém para fazer o corpo da igreja. E os pastores estão assim, com os crentes visitantes, os crentes ajudadores. Eita, papai. Olha, se a palavra for pesada, só tem uma coisa a ser feita, é falar com ele. Aleluia. Já cuida daquela mulher mandou a relapada lá, as palavras pesadas, duras. Eu estou falando que Deus está colocando no meu coração, eu vou dizer, mas eu não me preparei para nada. Eu ontem estive um pouco enferma, foi até cancelado o culto aqui no ministério, quando foi dia de culto de libertação, porque eu estava um pouco adoentada, cheia de corpo mole, com uma gripe me rodeando. Aí Deus dá logo recurso, faltou remédio na farmácia, bati mais de 3 farmácias, não tinha medicamento, mas eu fui socorrida pela medicina natural. Tomei logo sumo de limão, chá de limão e... Ei! Quando pra mim e pra você parecer que não tem mais jeito, Deus vai dar ao menos estratégia. Aleluia! Glória a Deus. Então se mantém alerta, porque quando o recurso daqui da terra falha, aí Deus diz, recebe o que está vindo do alto agora, mas nem sempre eu e você estamos conectados com Ele, nem sempre eu e você estamos em comunhão, nem sempre eu e você estamos buscando, estamos adorando, por isso que é necessário mais reverência em nosso meio. É um alerta para nós como povo de Deus, buscarmos estar na posição, deixar de se conversar na hora do culto. Mas por que isso não é falado na igreja? É falado na igreja, mas quantos vão ouvir esse vídeo, vão visualizar? Ajuda a levar a palavra, porque é necessário que o povo de Deus seja despertado, assim como foi despertado através de Ezequiel. Deus usa a boca de servo dele na profecia. Aleluia. A palavra de Deus é a maior profecia, então segue o ritmo aqui, profetiza na tua casa. Olha, Espírito, vem me dar vida. Profetiza na tua própria vida. Deus, não fica atrás de fulana ciclando porque ora, porque é canela de fogo. Ei, você também é canela de fogo. Dobra ela pra você ver Deus mandar fogo do céu e tomar você todinha nessas canelas, não. Você é vaso de fogo, deixa desse negócio, porque fulana ora, porque fulana marcha, olha, Deus me toma na marcha. Eu sou vaso para Deus fazer o que Ele quiser. Eu digo a Deus que quer me fazer plantar bananeira, se tiver uma finalidade para alguém, faça. Eis-me aqui. E ficam rotulando, é meninice, é carne, porque não entendem o mistério. Não entendem o mistério, não toque. Entrega a Deus, faça disso um anátema. Entrega para papai. Diz, ó, Deus é contigo, porque quando eu não marchava, eu disse, Deus é o Senhor, se for também quero, porque eu achei tão gostoso, viu? Papai pegou na palavra, tu quer, então tome. Aleluia. Aleluia. Aí fui sentir na pele o que é olhar e duvidar, o que é olhar e não acreditar, o que é olhar e tocar, apontar, será que é Deus mesmo? Quando eu vejo alguém me olhando assim, eu digo, Deus revela. Aleluia! Glória a Deus. Você é vaso e está sem querer deixar Deus te usar, porque alguém está te tocando. Não para por causa disso, vaso, não para a obra, deixa Deus te usar como Ele quiser, enquanto você marcha, enquanto Deus te usa na marcha, vidas são libertas, demônios são expulsos dos ambientes onde você está marchando, onde Deus está te usando, deixa Deus te usar. Eu comecei a questionar Deus, o que era aquilo que alguém dizia que era meninice, era carne, queria aparecer, e eu tenho quase 1,80 m, igreja, eu tenho 1,70 m, 1,75 m, por aí. A gente vai envelhecendo, às vezes vai diminuindo. Aí, abençoados, eu não preciso buscar chamar a atenção marchando, porque só entrar numa igreja, alguém já olha, que mulher alta. Aleluia. Já chama a atenção, e sem falar que Deus nos apresenta onde nós chegamos. Então, nunca, coisa alguma que eu e você fizer deve ser para chamar atenção para nós. Foi o que eu aprendi logo de cara. Onde eu me converti, eu fui logo fazer um discipulado. Eu aconselho todo mundo a procurar ser mais instruído na palavra. Busca. Ah, na minha igreja não tem discipulado. Uai, por que não tem? Procura ver o porquê. Às vezes é porque ninguém está indo.
É? Porque fazer a obra de Deus nos ministérios menores hoje não está sendo fácil, não. As igrejas grandes têm muita gente, glória a Deus por isso. Mas as pequenas têm poucas pessoas e o pouco que tem, às vezes, não se dão a esse deleite de estarem em tudo que a igreja colocar que for para crescimento, espiritualmente falando, para edificação de vidas, não querem participar. Então procure fazer discipulado. Busca teu pastor, faz no teu ministério. Porque às vezes você vai fazer fora, aí aprende algo que no teu ministério ensina diferente. Porque a Bíblia é uma questão de interpretação. Aí alguém trata a palavra, às vezes, algo, uma questão de uma forma e outra questão de outra. Então, vamos buscar ter mais reverência ao Senhor, vamos buscar fazer a obra com mais zelo, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor diz que a recompensa, não vamos fazer com interesse, mas tudo quanto nós fazemos para o Senhor nos recompensa. Que nós não venhamos a estar nesse quadro de mortos, porque muitas vezes pessoas estão procurando cristãos na rua evangelizando, não acham. Às vezes quando acha grupo que está com pensamento distante. Às vezes estão tão sobrecarregados, apenas determinado grupo está evangelizando, e às vezes estão sobrecarregados e não estão levando o que deveriam, não estão podendo até se preparar, como eu hoje não pude me preparar. Sabe por quê, igreja? Povo de Deus, você que vai ver, entenda uma coisa, nós trabalhamos muito, trabalhamos pesado. Viu? Muitas vezes meu esposo com 67 anos tem trabalhado pedreiro. Estamos construindo a sede própria que nós tínhamos, mas ficou muito pequena. Aí nós vendemos, compramos outro espaço, estamos construindo outra sede, estamos construindo nossa casa, que é para isso nós ficamos sem casa e nós trabalhamos. Sabe por quê? Porque Paulo, quando escreveu aquela carta maravilhosa, ele disse: eu trabalho para não ser pesado ao meu irmão. Aleluia. E Paulo também disse algo lindo, eu achei isso lindo: quem não quiser trabalhar, que também não coma. Porque se quiser comer, vai comer o que alguém trabalhou para adquirir. Então está sendo pesado a alguém. Mas uma vez, nós trabalhamos pesado, duro. Eu como mulher já encarei carregar cimento, tijolo, concreto, brita, areia, de tudo. Muitas vezes até olho uma base, está troncha. Entendo de muitas coisas. Meu marido já trabalhou em refrigeração e eu muitas vezes tive que lixar geladeira, ajudá-lo a pintar. Trabalhamos com peças de bicicleta. Quantas bicicletas eu desmontei, montei de novo. Câmara de ar, remendei. E nós trabalhamos muito. E ultimamente, como o comércio sofreu muito, Deus nos deu a possibilidade de estarmos trabalhando com reciclagem. Nós compramos e vendemos reciclagem. Compramos as pessoas que catam nas ruas, vão buscar nas ruas, ou às vezes armazenam em casa, vende para nós e nós já vendemos para outro que vai levar para as fundições. Aí nós compramos o plástico, né? Nós compramos o ferro, o alumínio, as latinhas de refrigerante, né? De cerveja. Muitas vezes alguns tipos de outros vidros também, alguns tipos de vidro nós compramos. E nós trabalhamos. Não estamos envolvidos na obra para que isso venha a ser o nosso meio de sobrevivência. Nós estamos na obra, envolvidos com essa obra, para que outros venham a ter vida em Cristo. É o nosso zelo, é o nosso cuidado. Eu vou falar por mim, porque nós não podemos falar um pelo outro, cada um dá testemunho de si. E Deus dá testemunho de todos nós, como Aleluia, glória a Deus. Então, no nome do Senhor Jesus, eu creio que nós vamos estar finalizando o vídeo. Aí você nos ajuda aí se inscrevendo. Deixa aí o teu like, compartilha, curte. Não sei se está aberto para comentário, se tiver, comenta. Interage juntamente conosco. É o Evangelho. Ah, mas alguém pode ter tanta forma de pregar o Evangelho. Essa é mais uma. Aleluia. Nós estamos aproveitando toda a oportunidade que nós temos. Estou me preparando para ir para a rua, porque nós estávamos em pandemia e ficou meio difícil a gente se readaptar. Estamos nos readaptando para ir evangelizar. Glória a Deus. E evangelizar tem suas despesas. Nós compramos literatura, né? Nós precisamos de dispor de tempo.
Mas o cristão em si, ele evangeliza até fora de tempo. Porque até quando ele não está no propósito de evangelizar, ele está evangelizando com a sua própria existência. Porque alguém olha e diz, ali é uma vida diferente. Aleluia, glória a E Deus. vai identificar que é Deus na minha, na tua vida. Então vamos ter esse zelo de deixar papai aparecer. Glória a Jesus. Deixa Deus aparecer, que diminua eu, que diminua você, que Cristo apareça em nós. Porque quando Cristo aparece, aí milagres acontecem, é salvação, é libertação, Aleluia. é cura. E até ressurreição pode acontecer, alguém ser ressuscitado. Porque Deus diz na sua palavra que Ele não muda. Se Ele não muda e Ele ressuscitou lá atrás, Ele ressuscita hoje. Agora, de repente, está faltando nós buscarmos mais, né? Nós nos prepararmos mais, para o Senhor nos capacitar, porque o Senhor não vai capacitar de todo jeito não, para poder o Senhor mandar Moisés e cuidar do povo dele. Moisés primeiro foi aprender a ser pastor de ovelha, Moisés assim. primeiro foi aprender lá com Gerson, que futuramente foi ser seu sogro, a lidar com Deus primeiramente, porque ele quando via, ele perguntava, e Gerson ali falava, e as filhas de Gerson também, de Jetro, né? Estou confundindo o nome de Jetro, falavam. As filhas de Jetro falavam sobre o Deus deles. E Moisés foi para ali para aprender mais de Deus, para aprender como lidar com o ser humano, porque uma das oportunidades que nós não vamos poder deixar de ver é que Moisés, quando tomou as dores do seu povo, ele matou um egípcio. E depois, quando ele voltou já como servo de Deus, aleluia, Moisés pagou um alto preço, talvez até para não ver Faraó morto. Será que Moisés em algum momento não pensou naquela pessoa que ele foi criado ali perto dele, que desfrutou de muitas coisas ali com aquele povo, e depois ver muitos deles serem exterminados, sofrerem as pragas que Deus enviou? Eu creio que Moisés, como servo de Deus, ele, em algum momento ele desejou que aquele povo deixasse o povo de Deus sair, até quisesse ir junto adorar a Deus, para serem poupados de tanta coisa. Porque Deus teve que enviar as pragas para Faraó entender que havia alguém maior do que ele no controle da vida daquele povo, porque os faraós daquela época achavam que eles eram os deuses vivos, os deuses vivos, achavam que eles eram o soberano, o dono do cosmo, o dono do universo. E o universo tem um dono porque tem um criador, né? aleluia. Ele criou e ele manda e domina tudo, e domina a minha, você. Então, que na minha vida, na tua vida, domine Deus, mande Deus em tudo. Deus tenha pleno poder, plena liberdade de controlar tudo nas nossas vidas, no nosso lar, na nossa casa. E que tudo transcorra segundo a vontade soberana dele. Não queira que as coisas venham a decorrer na minha, na sua vida, a vontade permissiva. Porque na vontade permissiva Deus vai estar permitindo e eu posso sofrer o dano. E a vontade soberana vai ser exatamente do jeito que Ele quer. Pode até doer em mim, mas é para o bem maior da minha e da tua vida. Então vamos dar espaço para Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na nossa parentela, e ajuda o nosso canal aí. Eu agradeço pelos que estão inscritos, agradeço pelos que estão nos dando essa força aí, compartilhando, visualizando, viu? No nome do Senhor Jesus, e que Deus abençoe a cada um que está nos ajudando muitíssimamente, multiplicadamente, como a palavra diz que a porção recatada, sacudida, sem medida, transbordante para nossas vidas. Que Deus abençoe assim a cada um. Nós vamos servir melhor ao Senhor. É a deixa de hoje. Amém? Fica com Deus, fica na paz. Um beijo, um abraço da parte do Senhor. E espero novos vídeos aí. E nos ajuda também no Facebook, viu? Sandra de Jesus e Alcidésio Ângelo. É o do pastor. Amém? O nosso irmão Damasco Rodrigues também ajuda nosso irmão. Ele está nos ajudando e nós estamos aí juntinhos. Porque nós vamos chegar lá juntos, não vamos chegar separados, não. Tem que chegar todo mundo juntinho. Vivendo a unidade de amor de que fala o livro de Coríntios, viu? Capítulo 12, viu? Nós somos um só povo. E a mão cuida do corpo, então vamos cuidar um do outro. Como de repente eu sendo a mão, você é a outra mão, aí nós vamos lavar a cabecinha e todo mundo juntinho fazendo a obra de Deus, amém? Um beijo, um abraço, fica na paz, fica com Deus.